Vamos tratar aqui da eficácia da lei penal no tempo. É isso mesmo. Vamos falar sobre a teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade. Nós sabemos que adota-se hoje no sistema brasileiro a teoria da atividade. É considerado crime no momento da ação ou da omissão. Teoria da atividade, A começa com ação. Então, nós temos que teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Então, nós vamos aqui, deixa eu colocar aqui nós estamos falando na última aula sobre o princípio da insignificância. Hoje nós vamos falar sobre, vamos colocar aqui, eficácia da lei penal no tempo. É isso que nós vamos tratar, eficácia da lei penal no tempo. Bom, mas comece a anotar para poder, quem estuda escrevendo, lê duas vezes. Eu costumei já falar isso para você, e você tem que saber que você estudando e escrevendo, você está fixando mais. Primeira pergunta: qual a lei se aplica em razão da prática de um crime? Como que eu vou saber qual que é a lei que eu vou aplicar em razão da prática de um crime? Nós temos aí tempo do crime. Tempo do crime. Quando que o crime considera praticado? Então, tempo do crime. Quando o crime considera praticado. E nós temos duas perguntas. E para responder, nós temos aqui três teorias. Você tem que saber das três, embora adota-se primeiro, o Código Penal adotou a primeira teoria, que é a teoria da atividade, lá no artigo 4º do Código Penal. Então, nós temos teoria da atividade. O que vem a ser essa teoria? Considera praticado o crime no momento da ação, no momento da conduta ou no momento da omissão. Então, considera praticado o crime, vamos colocar aqui, o crime, no momento da conduta. E nós sabemos que a conduta ou ela ocorre por uma ação ou por uma omissão. Ação ou omissão. Conduta. Ação ou omissão. Essa é a teoria adotada lá no artigo 4º do Código Penal. Você pode pegar o código aí e já conferir esse artigo 4º. E aí você já vai ter em mente que está lá, teoria da atividade. E o que seria a teoria do resultado? Na teoria do resultado, o nome já está dizendo. Considera-se praticado o crime no momento do resultado. Imagine que uma pessoa tenha levado o tiro. Vamos colocar que a ideia aqui é o tiro de um menor. O tiro foi praticado por um menor que tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. 17 anos, 11 meses e 29 dias. A vítima levou um tiro, só que a vítima morreu 30 dias depois. Nesse caso, nós temos a teoria da atividade, significa que a conduta é praticada no momento da ação. Se morreu depois de 30 dias, não, vai se considerar ele como menor. Então teremos aí um ato infracional. Já se fosse a teoria do resultado, ele responderia quando ocorreu o resultado, morte. Então essa teoria não é aplicada no Brasil. Nós temos a terceira teoria da ubiquidade. Considera praticado o crime no momento da conduta ou do resultado. Ubiquidade, ou uma ou outra. E aí o exemplo que eu dei para você guardou. No caso do menor de 17 anos, 11 meses, 29 dias, se nós tivéssemos a teoria da ubiquidade, tanto faz na data da conduta ou na data da morte. A teoria do resultado seria considerada na data da morte, do resultado. Só que a teoria que foi adotada é a teoria da atividade. Ou seja, na teoria do resultado, ele teria cometido crime. Na teoria da atividade, que considera crime no momento da ação ou omissão, né, a conduta, nós teríamos aí um ato infracional, porque menor não pratica crime, sim ato infracional. Então, eu espero que você tenha anotado essas diferenças com relação às teorias.
E quando cobram em prova, eles cobram com base nessas teorias para ver se você está identificando corretamente. Quando nós falamos em sucessão de leis penais no tempo, vamos falar aqui, sucessão de leis penais no tempo. Nós temos que saber a regra. Qual que é a regra da sucessão de leis penais no tempo? Então a regra vai dizer o seguinte: aplica-se o princípio do tempus regit actum. Deve prevalecer a lei que se encontrava vigente no momento da conduta, no momento da ação. Então, regit actum. Deve prevalecer a lei que se encontra em vigor no momento da prática do crime. Correto? Então, é no momento da prática. Isso aí em obediência à reserva legal, o princípio da anterioridade. Em obediência ao princípio da reserva legal e da anterioridade penal. Então, nós temos aqui sucessão das leis. Deve prevalecer a lei que se encontra em vigor no momento da conduta. Então, você vê que, com base na teoria da atividade, a gente tem ali a questão da sucessão das leis penais também no tempo. E nós temos duas exceções com relação à aplicação da lei que se encontra em vigor. Nós temos a situação da nova lei incriminadora, a lei que cria novo crime, e nós temos a situação da novatio legis impes, lei penal mais grave. Então anota, nós temos aí, na hipóteses de sucessão de leis penais no tempo. Aí nós temos a questão das exceções. E como sempre, prova adora exceções. Então nós temos lá, novatio legis incriminadora. Temos lei cria novo crime. O que é isso? Novatio legis incriminadora, nós temos uma lei criando um novo crime. E não se aplica a fatos anteriores. Então nós temos ali, se eu tenho uma lei nova criando um novo crime, eu não vou aplicar fatos anteriores a ela, em respeito ao princípio da anterioridade. Então, há fatos anteriores a ela, em respeito ao princípio da anterioridade. E nós temos aqui a novatio legis impejus. Novatio aqui eu acho que eu escrevi errado, acho que é novatio. Novatio, vamos ver aqui. Aqui é novatio. Pronuncia novatio. É por isso que eu escrevi com forma incorreta. Novatio legis impejus significa lei penal mais grave. Exemplo. Exemplo que lei penal mais grave. Feminicídio. Homicídio qualificado. Então, tudo que piorar a situação do réu. Então, tudo que piorou a situação do réu, nós temos novatio legis impejus. Nova lei pior. Nova lei que incrimina. Então, nós temos aqui a hipótese de sucessão nas leis penais no tempo. Agora, a letra C aqui, nós vamos ter também aqui, não pode ser aplicada retroativamente às leis mais graves. Leis mais graves eu não vou aplicar no passado. Não aplico. Lei mais grave, não aplico no passado. Nós temos também lá a súmula 711. 711, que vai dizer que do STF, vou colocar aqui para não confundir. Então tem lá, a lei penal mais grave, ela deve ser aplicada ao crime continuado, temos lá o crime continuado ou ao crime permanente. Isso se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou à permanência. Se a sua vigência
é anterior à cessação da continuidade ou da permanência do crime. Então, eu aplico, se ela é anterior. Se for depois, não posso aplicar. E o abolitio criminis. Abolitio criminis, que é a descriminalização. O crime, ele é extinto do ordenamento jurídico. Quando nós temos abolitio criminis, acabou, não é mais considerado crime. Então, o crime é extinto do ordenamento jurídico. E a natureza jurídica da abolitio criminis é a extinção da punibilidade. A natureza jurídica do abolitio criminis é a extinção da punibilidade, está lá no artigo 107, inciso 2 do Código Penal. Aí nós citamos que é artigo 107, inciso 2 do Código Penal. Um exemplo de abolitio criminis é o adultério. Antigamente era considerado crime e hoje não é considerado mais crime. É lógico que não afasta as indenizações no caso de adultério na área civil, mas na área criminal não se aplica mais. E observe o seguinte, quando eu falei aqui a questão do crime permanente, como nós mencionamos aqui na súmula 711, nós podemos colocar aqui, observação. Praticando crime permanente, o que acontece? Ele se arrasta no tempo. Crime permanente se arrasta no tempo. Exemplo, sequestro, cárcere privado. Vou colocar aqui, arrasta no tempo. Exemplo, sequestro e cárcere privado. Estou bom aqui na digitação. Cárcere privado. E o crime continuado, a lei mais grave que entrar, nós temos aqui, ó, praticando crime permanente e o crime continuado, você tem que ter o seguinte, que a lei mais grave que entrar em vigor, antes que o crime se encerre, será aplicada. Então, será aplicada mesmo que a pena seja mais grave. E por que isso? Porque eles continuam consumando-se. Se eu tenho lá o crime permanente, ele continua consumando. Se eu tenho ali o crime continuado, ele continua consumando. Por isso que eu vou aplicar a pena mais grave. Aí coloca a observação. O efeito jurídico que nós podemos afirmar que extingue a punibilidade, mesmo que se estiver na fase de execução. Lembre-se que os efeitos civis, no caso de reparação de dano, aplica-se, mesmo que retroativamente. Mas na área penal, não. Nós não iríamos aplicar aí. Dando sequência, nós podemos afirmar também da abolitio criminis, criminis temporária, que é a suspensão do delito por certo tempo. Isso aí está na súmula 513 do STJ. Deixa eu ver se eu copio ela aqui da internet. Súmula 513 do STJ. Deixa eu pesquisar aqui. Súmula 513 do STJ. Achei. Vamos colocar aqui que fica mais rápido. A abolitio criminis temporária prevista na Lei 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimindo ou adulterado, praticado somente até 23 de outubro de 2005. Então nós tivemos aqui uma situação da abolitio criminis até essa data. Nós temos também o exemplo aqui, a lança-perfume. Teve uma época em que na portaria não colocaram a lança-perfume. E 8 dias depois eles corrigiram isso. Eles perceberam e fizeram a alteração. Nesse período em que foi praticado, nós tivemos aí a abolitio criminis temporária.
temporária. Ela ficou sem ser mencionada na portaria. E 8 dias depois, fizeram a inserção. Então, nós temos que foi considerado abolir-se crimes temporários. As pessoas não foram beneficiadas. Será que foi de propósito que esqueceram de mencionar o lança-perfume? Será que alguém importante na época tinha sido detido? Não sabemos, né? Abolir-se aqui não tem acento. Abolir-se crimes. Tá. Princípio da continuidade normativa típica. Vamos falar sobre esse princípio. Princípio da continuidade normativa típica. O que é isso? Nós temos aqui, isso aqui é uma hipótese em que uma norma penal, ela é revogada, mas a sua conduta continua prevista como crime em outro dispositivo legal. Entendeu? Princípio da continuidade normativa típica. O que é isso? É a hipótese que uma norma penal é revogada, mas sua conduta continua prevista como crime em outro dispositivo. Exemplo, artigo 213, estupro. Artigo 214, atentado violento ao pudor. Esses dois, eles foram condensados em um só artigo. Então, nós tínhamos estupro, 214, atentado violento ao pudor. Então, esses dois artigos, eles foram condensados no artigo 213 do Código Penal. Então, nós temos aí o princípio da continuidade normativa típica. E quando nós falamos em nova lei penal mais benéfica? Vamos lá. Nova lei penal mais benéfica. Aqui eu tenho uma lei que vai melhorar a situação do réu. Melhora a situação do réu. E nesse caso, deve ser analisada ao caso concreto. Então, essa lei que melhora a situação do réu. E nós devemos analisar no caso concreto, porque nós temos que fazer uma análise da ponderação de se deve ser aplicado ou não. E eu aplico retroativamente, conforme o artigo 2º do Código Penal. Então eu tenho lá, lei melhora a situação do réu, deve ser aplicada. E analisada ao caso concreto, conforme a teoria da ponderação concreta. E quem vai aplicar esta lei? Quem é que aplica? Pergunta de prova. A súmula 611 do STF. Então, súmula 611 do STF. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo da execução aplicar a lei mais benéfica. Transitada em julgado, como é que eu vou colocar aqui? Compete ao juízo da execução aplicar a lei mais benéfica. Então, nós temos mais uma observação com relação à nova lei mais benéfica. Essa lei mais benéfica, no vacatio legis, também ela será aplicada. Esse é o entendimento que nós temos. Vacatio legis é o tempo em que ela fica aguardando, né? Mas a lei penal mais benéfica, no vacatio legis, ela será aplicada. Esse é o posicionamento do STJ. Então, lei mais benéfica é aplicada também na vacatio legis. Isso, STJ, posicionamento do STJ.
Eu coloquei beneficia, no benéfica. É aplicada também no vacatio legis. Estamos quase acabando aqui. E se eu tenho aqui lei publicada com erros, ela não pode retroagir para beneficiar o réu. Lei publicada com erros. Lei publicada com erros não retroage para beneficiar o réu. E por que não? Então imagine que a lei foi publicada com erros. Ela ficou mais benéfica porque foi publicada com erros. Ela vai se aplicar ao réu? O entendimento do STJ é que não. Em habeas corpus foi entendido que não. Por quê? Porque não retrata a vontade do poder legislativo. Então, lei publicada com erros não retroage para beneficiar o réu, pois não retrata a vontade do poder legislativo. Vai anotando, são informações importantes. Deixa eu ver aqui o que mais que nós poderíamos falar. Eu acho que já mencionei aqui para vocês. Tá bom, acho que para esse bloco nós encerramos. Então, só recapitulando, nós falamos da teoria da atividade, que é aquela teoria que é aplicada hoje, conforme o artigo 4º do Código Penal, tendo em vista que considera praticado o crime no momento da conduta da ação, né? Ação ou omissão. Teoria do resultado da ubiquidade não se aplica. Sucessão das leis penais, nós falamos tempo rege ato, deve prevalecer a lei que se encontra em vigor no momento. Falamos das hipóteses de sucessão de leis penais no tempo. Falamos da novatio legis incriminadora, novatio legis impégios. Falamos que não pode ser aplicada retroativamente às leis mais graves. Súmula 711, nós mencionamos aqui a respeito do crime continuado e do crime permanente. Falamos da abolitio criminis, que é a descriminalização, citamos o adultério como exemplo. Falamos sobre a súmula 513 da abolitio criminis em questão temporária, né? Abolitio criminis temporária. Falamos da questão lá do lança-perfume, que foi considerado por um período, não colocaram na portaria e houve ali abolitio criminis naquele período. Princípio da continuidade normativa, nós tratamos aqui a questão, né, de hipótese em que a norma penal ela é revogada, mas a conduta ainda continua. Então revoga um artigo, mas ele entrou em outro. Nós tivemos a nova lei mais benéfica, falamos aqui que ela se aplica, mesmo no período de vacatio legis, à aplicação da lei penal mais benéfica. Esse é o tópico de hoje, que nós tratamos sobre essas peculiaridades para a sua prova. Espero que você tenha feito as anotações de forma correta. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Firme foco na aprovação. Até mais.